Apesar de eu usar NVI, talvez você use Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada, o sentido da palavra é o mesmo. João 10, do 1 ao 18 diz assim: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu gosto desse versículo. Eles não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo vir, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta ordem recebi de meu Pai. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, o simples fato de nós lermos a Tua palavra já edifica os nossos corações. Nós estamos com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, ministra ao nosso interior. Estamos edificados, transformados, que a Tua palavra produza frutos na nossa vida. E que sejamos parte desse rebanho que o Senhor tem separado, cuidado, alimentado e no qual o Senhor mesmo se entregou. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, não seja um alimento somente dominical para as nossas vidas, mas seja rotineiro, diário, constante, e venha produzir em nós reservas espirituais, de tal maneira que cresçamos no conhecimento daquele que era, que é e sempre será o nosso Deus e Salvador em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que enche o nosso coração com a verdade e com a presença do Espírito Santo. É nele, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu lembro que no culto de quinta-feira que eu vim pregar aqui, nós pregamos em Mateus capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 18, e lá nós falamos de igreja. Falamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, falamos da missão da igreja e tudo mais. E nós queremos continuar a falar sobre igreja. Então o fato de eu escolher esse texto é porque eu tenho entendido que o rebanho que Jesus Cristo fala aqui é a igreja do Senhor. E perceba, é a igreja dele, não é uma igreja nossa. E que apesar do pastor André ser o pastor da igreja local, ele está submisso ao pastor supremo Jesus Cristo. Não há problema algum em você virar e chamar o pastor André de pastor. Porque, de fato, Deus o abençoou para isso. Deus o chamou para isso com santa vocação. E enquanto o pastor André buscar refletir Jesus Cristo, o supremo pastor, ele está conduzindo as ovelhas.
É interessante perceber isso, e mais pra frente eu vou voltar a repetir isso. Obviamente o pastor André é tão ovelha quanto nós somos. Porque o Supremo Pastor continua a ministrar no coração e na vida dele. Mas eu fiquei pensando um pouquinho acerca desse texto, e me veio à mente duas coisas básicas. Não é ainda o que eu quero falar nessa noite, mas me veio dois elementos básicos que eu e você precisamos compreender acerca desse texto. A primeira delas é quem Jesus de fato é. Nós gostamos das expressões amigo de Deus, e o Evangelho de João usa isso, né? Não chamo vocês mais de servo, mas chamo de amigo, porque tudo aquilo que eu tenho recebido do meu Pai, isso eu vou-lo tenho falado. E eu acho isso excepcional. Nós podemos dizer que ele é nosso amigo, mas vai um pouquinho além disso. Então a nossa ideia é compreendermos quem Jesus é. Claramente isso deve estar nos nossos corações, porque nós oramos. Nós oramos porque nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Se nós oramos simplesmente para recebermos bênçãos, quando nós a recebemos, a oração perde o sentido. Se nós oramos para mantermos intimidade com o Senhor Jesus, quanto mais nós oramos, mais próximos dele nós estamos. E o simples fato de estarmos ao lado dele já é bênção para a nossa vida. Já é bênção para a nossa caminhada. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, como pastor das ovelhas, já cuida de nós. E não falta nada. Você deve lembrar do Salmo 23. O Senhor... Eu sei que vocês conhecem esse versículo. Eu sei. Mas para ficar bonito, vamos de novo. O Senhor... Nada me faltará. Nós temos uma tendência a ler esse texto com nada me faltará e pensarmos que não vai faltar o carro novo, a casa, o emprego e por aí vai. E na nossa experiência diária, de vez em quando falta o carro novo, de vez em quando falta a casa nova, de vez em quando falta o emprego. A melhor tradução para esse texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Essas coisas podem vir e de fato vêm. Mas se elas não vierem, não é isso que move o nosso coração. O que move o nosso coração é que ele continua sendo o nosso pastor. E é interessante porque essa linguagem agrícola, essa linguagem pastoril, ela está presente em toda a Bíblia, né? Se você vai lá no livro de Gênesis, você vai reparar que a esposa de Isaac era pastora. Era isso que ela fazia. A esposa de Isaac estava cuidando das ovelhas, cuidando dos animais, tirando água do poço, quando o servo de Abraão vai ao encontro para levar ela. Perceba, a Bíblia ela é rica em usar esse tipo de linguagem para mostrar para mim e para você o quanto que ele cuida de nós. Então não é uma linguagem que está alheia somente no Novo Testamento em João 10. É a palavra de Deus querendo enriquecer. E quando você lê esses textos, você tem que lembrar daquele que é o nosso Supremo Pastor. E para o qual toda essa linguagem aponta. Eu gosto dessa ideia da ovelha, dos animais, porque me faz lembrar do cordeiro. Eu lembro de duas figuras bem claras, né? Apocalipse 5 fala do leão. Apocalipse 5:5 fala do leão da tribo de Judá. Em Apocalipse 7, fala do Cordeiro de Deus. Então, essa linguagem está presente de Gênesis a Apocalipse, para mostrar para mim e para você o quanto que a Bíblia é rica e o quanto que eu e você precisamos conhecer o nosso pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que eu e você precisamos conhecer quem nós somos. Porque se nós confundirmos quem nós somos, nós temos a tendência a pensar que nós somos dono de alguma coisa, quando de fato e de verdade quem é o dono é Jesus. E no máximo, nós somos servos, amigos do noivo e por aí vai. Ele é o Senhor, nós somos ovelhas. E é interessante usar essa expressão de ovelha, porque a ovelha é o animal mais dependente que há no mundo. Ele se perde de maneira fácil. A linguagem do Salmo 23
O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz andar por passos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas tem um versículo que eu pulei. O cajado me guia e me consola. A ovelha caminhava, e quando ela andava um pouquinho para o lado, o pastor ia lá e batia com o cajado na cabeça da ovelha, e a ovelha voltava para o caminho. De vez em quando a gente precisa de umas cajadadas, viu, meu irmão e minha irmã? De vez em quando a gente está rebelde demais, está andando por um caminho que não deveria andar. De vez em quando nós pensamos que somos donos de algumas coisas, que é do Senhor Jesus, e a gente precisa tomar algumas cajadadas, sermos ensinados, instruídos, colocados de volta no caminho correto. Eu não sei quantos de vocês já leu ou assistiu o filme O Peregrino. É um clássico da literatura cristã. Se você não leu e você está fazendo anotação, se você tem um celular e você deseja comprar um livro, O Peregrino é um clássico. O John Bunyan escreveu enquanto ele está preso, e conforme ele foi escrevendo, Deus foi revelando para ele a caminhada do cristão até chegar no céu. Esse é o roteiro do livro. Eu estou simplificando o máximo possível para não estragar a sua experiência ao ler o livro ou assistir o filme. Leia o livro, é muito mais legal do que assistir o filme, tá? Mas se você não tem muito hábito da leitura, assista o filme, que também é bom. Num determinado caminho em que o cristão está caminhando, ele olha para algumas frutas do lado, e ele é seduzido pelas frutas. E daí ele pula uma cerca para ir lá e comer da fruta. Quando ele está lá comendo a fruta, ele é atacado por um dragão, por um animal. E daí ele precisa ser recolocado novamente no caminho. O John Bunyan usa essa figura para mostrar para mim e para você que nós, como ovelhas, de vez em quando somos seduzidos por coisas do mundo à nossa volta. E a gente precisa do bom pastor para nos colocar de novo no caminho. De novo na rota. De novo naquilo que ele preparou para nós. Então eu e você precisamos entender quem nós somos. Meus irmãos, eu falei do livro do John Bunyan, mas você pode abençoar a minha vida. Eu trouxe alguns exemplares do meu livro que eu lancei recentemente. Tá? Eu ficaria assim muito feliz se vocês puderem colaborar nesse sentido. Se não, orando por mim e pela minha esposa já está na bênção. Amém? Antes de eu começar a falar o que eu quero falar ainda, eu acho interessante que esse texto ele tem uma apresentação de Jesus que poucas pessoas observam. Quando a gente estuda teologia, e um ramo da teologia chamado de teologia sistemática, dentro da teologia sistemática tem uma matéria que é cristologia. Dentro da cristologia tem um elemento que é chamado de o tríplice ofício de Cristo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então deixa eu explicar para vocês. O que é o tríplice ofício de Cristo? É aquilo que Jesus faz. Ofício é uma tradução da expressão latina office, que expressa trabalho. Então, o tríplice ofício de Cristo é o triplo trabalho que Jesus fez, executou, enquanto ele estava na terra. Esse texto mostra para mim e para você o tríplice ofício de Jesus. Como não é esse o aspecto que eu quero falar, eu quero usar isso na introdução e vou só falar rapidamente. Primeiro, o texto apresenta Jesus como um profeta. Esse é o primeiro ofício de Cristo. Ele é um profeta. Ele age como um profeta. O que é um profeta? Alguém que fala o que Deus deseja falar para a humanidade e aquilo que ele fala se cumpre. Acontece de duas maneiras nesse texto. É ele que está contando a história e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Nesse sentido, Jesus é um arauto de Deus que deseja falar algo ao nosso coração e nós precisamos ouvir a sua voz. Ouça ele. Obviamente, quando eu estou falando de profeta, deve ter vindo assim no seu coração. Não, mas Jesus é Salvador. Jesus é Deus. De novo, aqui é um ofício. É como ele está agindo durante o seu ministério terreno. Tá? Eu entendo que ele é Salvador no macro da sua obra, quando ele se entrega na cruz do Calvário. Deu para entender? Mas o outro ofício que aparece nesse texto é Jesus como rei. E usa a expressão pastor. O pastor é aquele que governa o rebanho, que dirige o rebanho.
Perdão, irmãos. Como a linguagem é pastoril, ele não ia falar que ele era o rei e o povo eram as ovelhas. A linguagem é pastoril, ele vai falar que ele é o pastor. Mas o pastor é aquele que dirige, aquele que governa, aquele que conduz, aquele que direciona. E Jesus é sobre tudo e sobre todos. Aquele que precisa governar não somente o mundo como um todo, e ele já governa, mas também que precisa governar as nossas vidas, todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações. Se nós somos ovelha e ele é o pastor, é ele que governa e direciona as nossas vidas. Nós temos permitido que ele dirija as nossas vidas, ou a gente ainda está controlando demais toda a nossa existência? Eu e você somos tentados constantemente a vivermos uma vida autônoma, longe de Deus, e querendo conduzir cada passo da nossa existência, quando deveríamos confiar nele, para ele fazer o melhor para mim e para você, na nossa existência e na nossa caminhada de fé. Descansa no Rei, confie no Rei, viva a partir do Rei. Só um detalhe, ele é um rei bom. Muito diferente de reis, monarcas e governantes que você vê por aí. Ele não falha, ele não erra, e ele é bom, elevado à máxima potência possível. O terceiro ofício de Cristo nesse texto é sacerdote. Então, só para recapitular, o tríplice ofício é profeta, rei, sacerdote. Nesse texto, como sacerdote, Jesus é aquele que conecta as ovelhas ao Pai. Como que eu percebo isso? As ovelhas entram pela porta, as ovelhas seguem o caminho, e é o sacerdote, Jesus Cristo, que está conduzindo e fazendo com que isso acontecesse. Da mesma forma que o sacerdote no Antigo Testamento era quem fazia o sacrifício, para que as pessoas pudessem ter os pecados encobertos, aqui, Jesus Cristo é o que faz isso. Mas é interessante, porque o texto mostra um Jesus que é o sacerdote e ao mesmo tempo é o sacrifício. Ele oferece a oferta, que é ele mesmo, e ele mesmo é o sacrifício. Lá em Gênesis 22, Deus pediu para Abraão um filho. Lembram desse texto? O filho Isaque, o filho da promessa. E num determinado momento, enquanto estava perto de acontecer o sacrifício, Deus fala, para tudo. E daí tem um cordeiro amarrado. E daí o cordeiro é sacrificado. Eu e você lemos esse texto a partir de Jesus, o cordeiro. O cordeiro. Aquele que se entregou. E Jesus é o cordeiro e é o sacerdote. Eu não sei quantos de vocês assistiram As Crônicas de Nárnia. O Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa. É um livro. É inspirado num livro do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, ó, aqui, ó, já leram? O C.S. Lewis, ele escreve 7 livros das Crônicas de Nárnia. E daí ele começa a fazer um paralelo da criação com como Nárnia é criada, até o final mostrando como que acontece a salvação. Só que nesse filme, e o livro tem o mesmo nome, tem um detalhe extremamente interessante que a gente perde de vista, que é o Edmund. E se você assistir o filme, o personagem que eu e você somos lá, não é o rei Pedro, forte e corajoso. Não é a princesa ou a rainha Lúcia, que pega no leão e faz carícia no leão. Também não é a rainha Susana, que é destemida na batalha e cura as pessoas. Eu e você somos o Edmundo, o traidor. Nós somos esse. E o filme e o livro quer mostrar para mim e para você que aquele que se entrega e faz o sacrifício é Jesus. E por isso que a feiticeira vai falar da magia profunda. E daí Aslan vai lá e se sacrifica pelos traidores, que éramos eu e você. Por isso que a gente precisa entender quem nós somos. Nós somos fracos e pecadores. Nós cantamos isso aqui, agora há pouco. Nós somos dependentes dele. Por isso que ele é o sacerdote.
Por isso que a gente precisa entender quem nós somos, conhecer quem nós somos, conhecer aquilo que há de ruim do nosso coração, para que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, essa cruz representada aqui, tenha efeitos positivos na nossa vida. Bom, dito tudo isso, agora eu quero falar um pouquinho sobre o texto, propriamente dito. E eu vou separar ele em 3 partes, a partir dos grandes personagens. Vou falar de Jesus, vou falar dos falsos pastores e vou falar das ovelhas. E eu vou seguir exatamente essa ordem, tá? Porque eu quero falar sobre a igreja, então eu vou acabar falando sobre as ovelhas. Mas se eu estivesse pregando com outro objetivo aqui, provavelmente eu encerraria com Jesus, o bom pastor. Mas eu vou começar com ele, para que você faça um diagnóstico entre o bom pastor e o mau pastor. Então, quando eu olho para isso, o bom pastor, o pastor das ovelhas é Jesus, não tem para onde fugir, e ele afirma isso no texto. Então, se você tenta ler esse texto sem compreender, sem entender quem Jesus é, e enfatizando somente o versículo 10 desse texto, e várias pessoas pregam João 10, somente enfatizando no versículo 10, nós corremos um sério risco de não enxergar Jesus em sua plenitude. Ele é o bom pastor, ele cuida de nós. Eu acho extraordinário que ele está falando, ele está ensinando, ele está ministrando, ele está conduzindo, e aqueles que são do Senhor ouvem a sua voz. Mas não é só um falar. Jesus conhece cada um deles pelo nome. De vez em quando você pensa que ninguém te ama, que ninguém presta atenção em você. Você vive cheio de complexos, cheio de lutas, cada vez mais se rebaixando, se diminuindo. Existe alguém que conhece você pelo nome. E quando usa essa expressão que ele conhece você pelo nome, não é só um conhecer por dizer assim, essa é a Josiane, CPF, eu não vou falar. Ele conhece você naquilo que ninguém mais conhece. Ele conhece você quando você está no seu travesseiro chorando e ninguém vê. Quando você toma banho sozinho e a angústia enche o seu coração e você pensa que ninguém se importa com você, o bom pastor conhece, sabe, vê, enxerga. É esse que é o bom pastor. Ele olha para as ovelhas e vê a ovelha necessitada, que precisa de mais alimento. E essas lutas internas que estão dentro de nós, esses complexos, essas lutas, essas angústias, esses problemas, quase nos consomem e faz você duvidar da sua fé, faz você duvidar de Jesus Cristo. E nós precisamos constantemente olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque Ele cuida de nós. E eu sei que há pessoas aqui assim. Eu sei que há pessoas aqui dentro que pensaram em suicídio essa semana. Eu sei que tem pessoas aqui dentro, cheio de dores na alma e no coração, pensando que talvez essa seria a última oportunidade para estarem com Jesus. Eu sei que há pessoas aqui dentro que pensaram de desistir da sua vida familiar, porque pensou que a vida mundana era melhor. Jesus Cristo te conhece. Jesus Cristo sabe quem você é. Jesus Cristo sabe as suas lutas, sabe das suas dificuldades. Tem uma música secular que diz assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Preste atenção. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Preste atenção. Mas esse Jesus, antes desse Jesus, abra sua Bíblia em Ezequiel. Segura João 10 aí e abre lá em Ezequiel. Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim diz o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei. Eu vou ler de novo.
Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Ele é o bom pastor, ele te conhece e ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. Ele tem visto os seus sonhos, ele tem visto os seus planos. Ele tem te guiado e te conduzido. E absolutamente nada daquilo que acontece na sua vida e na sua existência foge do bom olhar do bom pastor. Ele está contigo. Ele está contigo. Eu quero continuar falando desse bom pastor, Jesus Cristo, e não tem como não falar. Ele é a porta para as ovelhas entrarem. Comumente, o mundo tem falado frases do tipo: todos os caminhos levam a Deus. Vocês já ouviram isso? Já ouviram algo parecido? Essa expressão é inspirada numa frase antiga que falava que todos os caminhos levavam para Roma. Quando o Império Romano surgiu, dominou, todas as estradas dentro do Império faziam com que chegasse a Roma. Eles podiam andar para qualquer lado, em um momento ou outro eles passariam por Roma. Essa frase é uma adaptação a frase, né? Todos os caminhos levam a Deus, é uma adaptação dessa frase, é uma paráfrase dela. Só que isso é uma falácia, isso é uma mentira. Somente a porta te leva para Deus. Somente o caminho te leva para Deus. Somente Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Que nome que é esse? Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12. Ele é a porta. Só tem salvação em Jesus. Pare de acreditar nas mentiras do diabo, nas mentiras do mundo à sua volta, falando que todos os caminhos levam a Deus, falando que todas as religiões são boas. Só um salva, Jesus Cristo de Nazaré. E é importante eu te falar, você também não se salva. A ovelha não chegava sozinha na porta, é conduzida pelo pastor. É o pastor que nos leva, é o pastor que nos busca. Ezequiel 34:11. Ele buscaria as suas ovelhas, cuidaria delas. É ele que faz isso. Então deixa eu te falar algo pro teu coração. Para de ficar lutando contra Deus e descansa na mão poderosa do bom pastor e deixa ele te conduzir. Ele sabe te levar até o céu. Ele não erra o caminho até o céu. Ele é o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Ele é a salvação. A gente precisa olhar para Jesus nesse aspecto. Ele é a porta. Precisamos entrar pela porta. Quem nos conduz até a porta? Ele mesmo. Você não acha isso legal, engraçado? Ele está falando assim, eu sou a porta. Mas ele também está dizendo, eu sou o pastor. Vocês são ovelhas. Vocês precisam passar pela porta. Mas quem vai te conduzir até a porta? Ele, o pastor. Dentro do texto é o seguinte, ele é tudo em nossas vidas. Ele é tudo em nossas vidas. Você vive como se Jesus fosse o tudo da sua vida? Eu gosto do Salmo 16, versículo 5, numa versão, nova tradução da linguagem de hoje. Tá? Diz assim, Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Eu vou falar de novo. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. É o Senhor Deus que é tudo. Não é o carro, não é a casa, não é o casamento, não são os filhos, não é o emprego, não é o ouro, não é a prata. É Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está em tuas mãos. Quantas vezes você fica ansioso com o seu futuro? Preocupado com o seu futuro? Angustiado pelo seu futuro? Pensando naquela conta que você ainda não tem o dinheiro? Deus é um Deus de providência, porque o teu futuro está nas mãos dele. A parte final do versículo. Tu
diriges a minha vida. Porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Tem uma diferença aqui entre três elementos. O mapa, o GPS e o guia. O mapa, você vai lá, pega o pontinho onde você está, traça o caminho que você quer pegar até chegar ao ponto final. Correto? É isso mesmo? Quem aqui já usou mapa? Se perdeu? O segundo é o GPS. Daí você vai lá, coloca no Waze. E pensa assim, o Waze vai, vou chegar no lugar certo. Uma vez eu ia pregar em São Paulo e era próximo ao Interlagos. E eu estava do outro lado de São Paulo porque o GPS calibrou errado. E eu precisava voltar 1 hora dentro de São Paulo até chegar no local que eu ia pregar. Vocês já se perderam usando GPS? Quando você usa mapa, o mapa é frio. Ele não fala nada com você. Você só vai lá e você mesmo olha a rota e tenta chegar no lugar. Quando você coloca o GPS, você ainda consegue colocar uma vozinha, né? Tinha uma época que eu coloquei a voz do Batman. Daí toda vez que o GPS falava, a Josi assustava, porque ele falava com a voz grossa, né? Eu não vou imitar, tá, meus irmãos? Eu vou poupar vocês disso. Mas mesmo ele falando é frio. Aquela linguagem é gravada. Agora o terceiro, o guia pega você e ele não só leva você no caminho certo, ele vai dando detalhes. Aqui nessa casa morou fulano de tal. Aqui é um museu e nesse museu tem isso, tem aquilo outro. Aqui nessa praia é a melhor praia para você vir, tal. E você chega no lugar exato, no tempo certo e cheio de novas informações. Jesus é o quê? Mapa, GPS ou guia? Ele é o guia, ele está contigo. Lembra, ele é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ele está com você, ele te guia, ele te conduz. E ele está falando o tempo todo ao seu lado. Ele não é uma informação fria. Quando você lê a Bíblia, não é frio. Mexe no seu coração. Mexe no seu coração. Ele está conduzindo a sua história. Ele está conduzindo a sua história. Faz o seguinte, de vez em quando sai do volante e deixa ele dirigir. Não é literal, tá, gente? É uma metáfora. Ainda pensando em Jesus, Jesus é aquele que dá uma vida abundante. No versículo 10, que fala isso, normalmente a gente enfatiza a primeira parte. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Significa que não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar nada que ele tem providenciado para nós. Lá em Mateus capítulo 6, por volta do versículo 21 aproximadamente, ele começa a falar de 3 elementos que são básicos na nossa vida. O que comer, o que beber e o que vestir. E ele fala dos lírios do campo, dos passarinhos, mas mostrando o cuidado de Deus para com ele. E encerra no versículo 33, se não me falha a memória, dizendo assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Sabe o que isso significa? Que ele cuida de nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. De segunda a segunda. 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E só um detalhe, ele não tira folga. Não tem feriado. Ele está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Esse é o bom pastor. Só que nós não olhamos para a vida abundante dessa maneira, né? Uma teologia nefasta tem entrado nas igrejas, que é a teologia da prosperidade, e que tem falado que Deus te abençoa só quando você tem muito. Mas lá o salmista vai dizer assim: Deus, que o Senhor não me dê muito, para que quando eu tiver muito eu não me esqueça do Senhor. Há uma tendência nos nossos corações de confiarmos na riqueza e deixarmos Deus de lado. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor.
para uma vida abundante. Obviamente, de vez em quando Deus nos dá uns mimos, né? Acontece. Quando o nosso coração está centrado, Ele nos dá coisas extraordinárias. E faz mesmo. O problema é quando o nosso coração é imaturo. Quando o coração nosso está voltado para as coisas do mundo. Quando a gente olha para a prosperidade dos ímpios. O Salmo 78 mostra o salmista olhando para os ímpios e como a vida deles prosperavam. Só que no final do Salmo 78, ele lembra do fim dos ímpios. Não fica olhando muito para a grama do vizinho, não, viu? Aquela célebre frase, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. A não ser se você morar em apartamento, como a Josi e eu, né? Mas olhar demais para o vizinho faz com que a gente olhe de menos para Deus. Então foque os seus olhos no Senhor, porque Ele está cuidando de vocês. Esse Jesus, além de dar uma vida abundante, o texto encerra com o sacrifício dele. Ele não só dá uma vida abundante para nós, ele dá vida para nós. Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está aí no versículo 8. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É dele. É dele. É dele. Ele se sacrificou, ele se entregou. Aqui em João 10, os discípulos ouviam e nem estavam entendendo direito o que era isso. Mas Jesus já sabia que a cruz estava se aproximando. Ele sabia. E ele não foge. Ele se entrega voluntariamente. E ponto importante. Diferentemente de um grupo religioso por aí que fala que Jesus não é Deus, somente o próprio Deus pode tirar a vida e dar a vida. E esse texto mostra para mim e para você que Jesus tira a própria vida e Ele mesmo entrega para Ele a própria vida. Eu e você não podemos fazer isso. Ele podia fazer e Ele fez. Lembra? A cruz está vazia. O nosso Redentor vive. Jesus Cristo está vivo. Mas Ele se entregou por você. Já que nós estamos falando da linguagem pastoril, estamos dentro do Evangelho de João, um outro João, agora não discípulo, não apóstolo, o João Batista, quando ele vê Jesus no capítulo 1 de João, no versículo 29, ele vê e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tira o pecado do mundo? Ele se entregou por mim e por você. Ele foi o sacrifício. Era necessário sangue. E o sangue vertido foi o sangue dele. Lá em Mateus capítulo 1, por volta do versículo 20, exatamente eu não vou lembrar, mas o anjo vira para José e fala assim, ó, o nome dele vai ser Jesus. Porque ele vai salvar o povo dele dos seus pecados. Jesus é Salvador. Jesus é Salvador. E Ele está salvando você. Você era uma ovelha perdida no mundo. E Ele te encontrou. Ele te trouxe para o aprisco. Você faz parte daquilo que Ele disse. Eu tenho ovelhas que são de outro aprisco. A palavra chegou até você. Aqui, Atos 1:8, está escrito assim, lê na sua Bíblia. É exatamente assim que está lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do Amanda. Está na sua Bíblia, está assim, leia lá. Está exatamente assim. Exatamente assim. O poder do Espírito Santo chegou até você. Salvação chegou até a sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Você e a sua família. E daí depois você tem Josué, né? Que Josué tem o mesmo significado de Jesus. É Salvador também. Você tem 3 nomes na Bíblia que tem esse mesmo significado. Jesus, Josué e Oséias. Todos eles apontando para Deus como Salvador.
Lá em Josué, no finalzinho, no capítulo 24, vai dizer assim: eu e minha casa serviremos a Deus. A salvação chega para você, chega para sua família. Creia nisso. Creia nisso. Depois de nós olharmos para o pastor, a gente tem que olhar para o falso pastor. E aqui ele faz um contraste mesmo. Você tem que comparar ambos. Tem que comparar ambos. E aí você tem os paralelos, né? O falso pastor, nesse texto, e desculpe eu estragar várias pregações que vocês ouviram. Eu sei que Deus usou elas para ministrar o seu coração. O falso pastor, o ladrão, não é o diabo. De acordo com o texto e o texto anterior, Jesus está criticando os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso na época de Jesus que tinham 600 leis só para cumprir os 10 mandamentos. Eles não conseguiam cumprir a lei por si só, mas eles faziam isso de maneira exterior e jogando um fardo pesado para os outros. É esse grupo que Jesus está combatendo aqui. E entendendo isso, você começa a entender porque os fariseus estavam pé da vida com Jesus. Os fariseus eram os religiosos da época. Aqueles que pensavam ser o dono da salvação. Mas o dono da salvação é Jesus Cristo. Deixa eu continuar com esse pensamento e dizer o seguinte: o diabo de fato, ele existe. Ele é real. As hostes malignas também são reais. Só que nesse texto não é ele. Mas ele também funciona como um tipo de falso profeta. Ele também funciona como um tipo de anticristo. Na verdade, todo aquele que é contrário à palavra de Deus é um anticristo. E caberia bem no arquétipo, no modelo, no molde de um ladrão. Agora a gente precisa entender que o que Jesus está falando, e esse é o sentido primário do texto, é acerca do combate religioso que estava levando pessoas a adentrarem por caminhos estranhos. E a gente precisa entender isso. E se vocês voltarem no texto imediatamente anterior, Jesus vai falar assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: se você crê no Filho de Deus, eles vão falando. Versículo 40 do capítulo 9. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-nos dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Perceba, eles já sabiam que Jesus estava falando deles. Daí passa o versículo 41, disse Jesus. E daí o capítulo 10 é continuidade do versículo 41, do capítulo 9. Então, de novo, Jesus está falando com os fariseus e os fariseus estão ouvindo. E daí ele começa a dizer: eu asseguro a vocês. Isso é uma interpretação do texto. E às vezes a gente separa isso. E novamente, eu preciso afirmar para vocês: o diabo existe. O diabo está aí à nossa volta. O diabo quer acabar com a sua vida. Mas nesse texto eram os fariseus. Os falsos pastores. E tem todo sentido falar deles como falsos pastores, porque o bom pastor cuida das suas ovelhas. O falso pastor não. O falso pastor não. Então todas as figuras aqui são relacionadas a eles. E o versículo começa falando assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, o falso pastor tem caminhos estranhos. Caminhos errados. Caminhos que não são bíblicos. Caminhos que fogem daquilo que Deus tem preparado. Então, fique alerta, fique vigilante. Porque as pessoas vão sempre tentar te levar. A Bíblia é muito clara que, se possível, enganar até os eleitos de Deus. Então, tome cuidado. O falso pastor é mercenário. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, e eu não vou citar o nome dele. E o pastor falou assim: o pastor vive da lã das ovelhas. De acordo com João 10, o pastor se sacrifica pelas ovelhas. Aquele que é mercenário e que quer obter lucro por meio das ovelhas é o ladrão, é o falso pastor. É o falso pastor. Então, tome cuidado com alguns discursos por aí. Você não precisa ir muito longe, você vai na internet e vai ver assim:
pastores falando que se você der uma oferta de R$1.000, a bênção de Deus vai abrir na sua casa. Pastores inventando por aí dízimo. Eu creio que o dízimo e as ofertas são bíblicas. Agora, você tem pastor por aí inventando dízimo. 30% daquilo que você 30% daquilo que você recebe. É porque 10% é para o pai, 10% é para o filho, 10% para o Espírito Santo. Gente, isso é engodo. Isso é mercenário, isso é falso pastor. Isso é falso pastor. Não creia nisso. Não creia nisso. Fuja disso. Fuja dessas coisas. Eu mencionei isso, mas você tem grupos por aí falando que Jesus não é Deus. Gente, ele entrega a sua vida e ele retém. Quem faz isso? Ele tira a vida e ele mesmo coloca a vida nele de novo. Só quem que pode fazer isso? Deus! Esse texto comprova para mim e para você a divindade de Jesus. E tem grupos por aí que estão falando que Jesus não é Deus. Tem grupos por aí falando que para você ser salvo, você tem que crer em Jesus e guardar o sábado. Você tem que crer em Jesus e não comer carne de porco. Tem um versículo que Jesus diz, tendo dito isso, considerou santos, puro, todos os alimentos. O que ele falou antes não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Porque dele, do coração, procedem prostituições, avarezas, e tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. A gente precisa entender isso. Você tem grupos por aí, mercenários, que só querem o ouro e a prata. Só querem o ouro e a prata. Mas as ovelhas do Senhor, que conhecem a sua voz, elas fogem do falso pastor. E eu quero crer e entender que vocês estão aqui, não porque vocês tenham ouvido uma boa pregação do pastor André, não porque o louvor é muito bom, e eu creio, e quero que essa igreja cresça, e que o louvor seja cada vez mais abençoado, e que a pregação seja cada vez mais excelente. Mas não é isso. É porque aqui a voz do verdadeiro pastor ecoa. Ecoa. Jesus está aqui. Jesus tem falado nesse lugar. Lá fora, os falsos pastores querem enganar vocês, mas vocês estão alertas com a voz do verdadeiro pastor. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu não estou falando isso por arrogância, prepotência ou soberba, mas porque quando eu entendo que nós somos fiéis à palavra de Deus, nós estamos falando aquilo que Jesus quer falar, aquilo que Ele quer transmitir, aquilo que Ele deseja para nós. E conhecendo essa igreja como eu tenho conhecido, conhecendo os irmãos como eu tenho conhecido, eu só posso crer que aquilo que Ele começou em vós há de completá-lo em Cristo Jesus. O falso pastor, ele usa as ovelhas para enriquecer, e o falso pastor sacrifica as ovelhas. Ele não se sacrifica. Quando vem o lobo, o que o ladrão faz? Foge. Foge. Como que você reconhece um falso pastor? Todas as igrejas enfrentam problemas. Quando a igreja enfrenta problema, o falso pastor foge. O verdadeiro pastor se entrega em favor da igreja. Pergunta: vocês querem seguir o verdadeiro pastor Jesus Cristo ou o falso pastor? Não precisa responder, eu sei a resposta. Eu sei a resposta. É a mesma de Paulo, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Deus é bom demais. Eu quero caminhar para o fim. Todo pastor, quando fala assim, eu quero caminhar para o fim, ainda tem mais algumas coisas para falar, viu, gente? Então descansa o coração aí, tá? E agora que eu vi o tempo passando. As ovelhas do rebanho são de Cristo. São de Cristo. Então eu vou falar um pouquinho mais rápido. Ovelha é um dos animais mais dependentes.
Ele precisa ser levado onde está a água, levado até onde está a comida, levado para o abrigo. Se ele se perde, ele fica apavorado, nervoso, ele não consegue se controlar. Por isso que a gente precisa de um bom pastor. E de vez em quando eu e você não sabemos cuidar da nossa vida, viu? Eu sei que você já se sentiu perdido várias vezes. E você estava perdido e foi encontrado. Jesus Cristo te encontrou. Lucas 15, o começo de Lucas 15. Vocês lembram que parábola que está lá? Parábola da ovelha perdida. Está logo no início. E ele tinha 100 ovelhas. Tem um hino, né? Eram 100 ovelhas presas no Cristo. Uma delas se perde e fica com 99. O falso pastor diria assim, eu ainda tenho 99. O verdadeiro pastor vai ao encontro daquela ovelha. E perceba, ele não perdeu as 99. Ele manteve as 99 no lugar seguro, no aprisco. E foi se sacrificar ao encontro da ovelha perdida. Quando a gente olha para isso, não tem como a gente não imaginar e não perceber o sacrifício que Jesus faz indo ao encontro dessa ovelha. E que eu e você devemos imitá-lo, tá? Quantas pessoas que poderiam estar aqui não estão? Quantas ovelhas perdidas estão por aí? E é engraçado, a ovelha não sabe voltar o caminho. Se soubesse, ela teria ido. Por isso que o pastor precisa ir atrás dela. Vocês estão aqui e Deus deseja usar vocês como pastor para essa ovelha perdida. Quantas pessoas faziam parte dessa comunidade e estão no mundão? Que precisa que eu e você vá lá ao encontro delas. Relembre do aprisco para elas. Segundo, nesse aspecto das ovelhas, as ovelhas ouvem a voz do mestre e o seguem. No texto de Lucas 15, elas estavam perdidas. Ele vai lá, busca e leva para um lugar seguro. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Jesus. Há 3 tipos de vozes que a gente precisa ficar sempre atento. A primeira é a minha e a sua voz. E há uma tendência em confundirmos a nossa voz com a voz de Deus. Tome cuidado. Você não é Deus. E a sua consciência não é o Espírito Santo. Aprenda a discernir entre a sua voz e a voz de Deus. A segunda voz é a voz do capiroto. O coisa ruim. O inimigo das nossas almas. E ele fala. E ele fala com você. Infelizmente ele está por aí. O problema é que de vez em quando a gente ouve mais ele do que o Senhor. Ou a gente ouve mais ele do que a nossa própria consciência. Toda vez que a gente começa a murmurar demais, talvez, não é sempre, talvez a gente esteja ouvindo demais o coisa ruim. Talvez. A terceira voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Essa você precisa ouvir, né? A segunda não. A segunda você tenta anular, tá? Mas a voz de Deus você precisa ouvir. E não somente ouvir, seguir. Seguir é um dos pontos extremamente importantes dentro do Evangelho. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, siga-me. Nós precisamos seguir ele. Ouvir a sua voz e seguir ele. Tinha uma frase dos antigos rabinos, que eles falavam mais ou menos assim, que a poeira dos pés do meu mestre estejam sobre mim. Significava que eles iam seguir os rabinos, seguir os mestres, bem de pertinho. Nós precisamos aprender a seguir Jesus bem de pertinho. E a poeira dos pés dele está sobre nós. Ainda pensando nisso, as ovelhas têm dono. Jesus Cristo, Senhor da igreja. Nós somos dele. Não tem para onde fugir. E para encerrar sobre as ovelhas, porque o nosso tempo já está indo, as ovelhas do Senhor o conhecem. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor. Nós vivemos muito a partir de alguns rituais na nossa vida. E eu não estou falando nada de errado, tá? Mas, por exemplo, como você acorda, escova os seus dentes e toma um café, é um ritual da sua vida. Você faz isso repetidas vezes e nem se percebe disso. A maneira como você penteia o cabelo, como você se veste. O problema é que nós transferimos isso para a igreja e começamos a vir para a igreja no piloto automático.
E parece que o nosso corpo está presente aqui, mas o nosso coração está lá em casa. Ou há uma tendência em nós de virmos no domingo para o culto do Senhor e a nossa cabeça já está lá na segunda-feira, pensando no nosso trabalho. E ainda um pouquinho pior, de vez em quando a gente vem para a igreja pensando no que a gente vai comer depois do culto. Nós estamos aqui para conhecer um pouco mais do Senhor. Conhecer mais do Senhor. Então eu quero agora fazer 4 aplicações e eu só vou lê-las, tá? Primeiro, nós fazemos parte do mesmo aprisco. Eu e você fazemos parte do mesmo aprisco. Não somos donos, não seguimos a nossa mente, seguimos o Supremo Pastor. Posso ouvir um amém? E um glória a Deus também? Segundo, há muita falsa doutrina por aí. Muita mesmo. Muito. Há muitas vozes por aí. E muitos meios para enganar o rebanho de Cristo. Fique alerta. Eu diria para vocês serem bíblicos. Bíblicos no sentido dos crentes de Bereia. Compare tudo aquilo que vocês estão ouvindo a partir da Escritura. Terceiro, precisamos conhecer a voz do Mestre. E isso vai exigir de nós práticas espirituais. A gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa se humilhar, a gente precisa entender que de vez em quando a gente precisa mortificar a nossa carne para ouvirmos melhor Deus. Eu gostei muito de Daniel 10 no início do culto. Porque Daniel não estava jejuando para obter uma resposta somente. Percebam, somente. Mas ele estava mortificando a carne dele, porque ele entendia que ele precisava estar perto de Deus. E de vez em quando, alguns cuidados que nós temos conosco mesmo, nos impedem de estarmos perto em sintonia com Deus. Então, jejum é mortificar a sua carne. Dizer não para a sua carne, para que você possa ouvir Deus no seu coração. Eu falei da oração no começo. Se a gente faz de jejum para conseguir coisas, é barganha com Deus. Só que nós cantamos no primeiro hino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todo sempre. Ele não divide a glória dele com ninguém. E ele não trabalha com barganha. Ele trabalha com graça. Descansa na graça dele. Descansa na graça. Último. Na analogia dos nossos dias, as ovelhas caminham para a morte. Não é? Você cria ovelha para quê? Para morrer. Elas morrem. A lã é usada para as vestes. A carne é usada para alimento. Se nós olharmos para a história que Jesus está contando, para a metáfora que ele está contando aqui, a gente pensa, uau, é extraordinário o que Jesus faz, porque ele inverte o padrão do mundo. Ele não está levando as ovelhas para o sacrifício, ele se entrega em sacrifício. Só que quando ele faz isso, ele diz o seguinte, eu ainda tenho ovelhas que são de outro aprisco. Está aí no texto, vocês leram junto comigo. E tem um duplo aspecto disso que ele está falando. O primeiro é que até então a palavra de Deus era destinada ao povo de Israel. Quando Jesus está falando isso, ele já está entendendo que as ovelhas de outro aprisco seriam... Você não é israelita, você não é judeu, você é gentil. E quando você crê no Senhor Jesus, esse texto acabou de se cumprir na sua vida. Mas se você leu esse texto e prestou atenção, ele usa expressões do futuro. Buscarão, haverá. Isso significa que ele aponta para o fim de todas as coisas. Escatologia. Ele é o supremo pastor de todas as ovelhas que existiram
em todo o período da história humana, porque ele é o Kairos de Deus. A plenitude do tempo, o momento exato para cumprir tudo. E a gente precisa descansar nisso. Precisa descansar nisso. Significa que a palavra do Senhor que se cumpriu na sua vida vai se cumprir em toda a história humana. E ele vai alcançar todos aqueles que são dele, como ovelha do Senhor. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar.